cortasse as unhas. Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. Quando o Pinóquio mente, o seu nariz cresce. Mas o que acontece se ele falar, o meu nariz vai crescer agora? Se o nariz não crescer, quer dizer que ele tava mentindo. O que faria ele crescer? Mas se o nariz crescesse, faria ele não tá mais mentindo. Que significa que o nariz não deveria ter crescido. O que você acha que aconteceria? Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente. Tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente. Tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui. Uma merda. O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui. Uma merda. Você vai ver uma nova cor proibida
vida. Ela se chama hiperlaranja e não existe no mundo real. Por só 15 segundos, encare essa cruz no meio do círculo. Você provavelmente já tá vendo as bordas dele começarem a borrar. E daqui a alguns segundos, você vai começar a alucinar uma borda brilhante de um laranja bem intenso ao redor do círculo. Continue encarando por só alguns segundos. E conforme o círculo começar a sumir, o verdadeiro hiperlaranja vai começar a aparecer. Uma cor que só existe no seu cérebro e não no mundo físico. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem para lápis de cor. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito para simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem para lápis de cor. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo e quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa, também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo e quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa, também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Os castores fazem pausas enquanto mastigam árvores, pra escutar se a árvore não tá prestes a cair neles. Esse castor passou o dia todo mordendo esse tronco, mas à noite ele esperou, escutou e saiu de perto, porque sabe o que vai acontecer. E no fim, o tronco cai bem onde ele tava. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Comendo só coxinha, você duraria de 2 a 4 semanas. Apesar de ter proteína e carboidrato, ela é frita, cheia de gordura e tem pouca fibra. Isso faria o seu intestino travar, além de te deixar fraco e constantemente com enjoo. Vivendo só de chocolate, você duraria de 1 a 2 semanas. Ele te daria energia, mas é quase só açúcar e gordura. E por isso você ficaria hiperativo nos primeiros dias, mas depois teria muita dor de barriga e morreria. Pelo menos seria uma vida feliz. Só no miojo, você duraria de 3 a 5 semanas. Ele tem muito sódio e quase nenhum nutriente, o que causaria problema nos rins, pressão alta e inchaço. E você perderia todos os seus músculos por falta de proteína. Por fim, vivendo só de leite condensado, você viveria de 1 a 2 semanas. Ele tem muito açúcar e quase nenhum nutriente útil. Você teria picos de energia, mas desmaiaria logo em seguida. E o seu corpo não aguentaria muito tempo. Existe uma playlist no Spotify chamada Meu Pedido do McDonald's, que é: olá, eu quero um Big Mac sem picles, ketchup extra, batatas fritas pequenas e também uma Sprite. Maior que a vida é isso. Obrigado. Genial!
Nomes que significam coisas bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamada na escola. Se seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. Nomes que significam coisas bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamada na escola. Se seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros.